Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Samuel Oliveira e venho trazer mais um vídeo do nosso canal Essência Liderança 33 e nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito delicado e muito sério. Nós vamos falar hoje sobre depressão e sobre suicídio. E eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou ou que está passando por essa situação. Que você possa mostrar esse vídeo para essa pessoa também. Valeu? Pega a intro aí e não saia. Família Essência de Adorador. Hoje estamos de volta e dessa vez nós vamos começar logo com o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, onde diz assim: Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Os santuários de Deus sagrado. Neste vídeo eu vou falar sobre a depressão e os motivos que levam uma pessoa a cometer o suicídio e quais são os seus sinais. Eu vivi isso na pele e quase tirei a minha própria vida. Tudo isso aconteceu quando um amigo meu cometeu o suicídio. Ele seria não só o meu amigo, mas também o padrinho do meu último filho. Mas não consegui evitar que o pior acontecesse em sua vida. Então eu comecei a me sentir culpado pela sua morte, mas quando eu olhava para as minhas mãos durante muito tempo, eu comecei a ver sangue nelas. E uma voz ficava na minha cabeça, ela me atormentava muito. E ela dizia assim: a culpa é sua. Você deu preferência a muitas coisas e não deu a atenção necessária para o teu amigo. Então eu comecei a dar legalidade àquela voz. Porque a voz dizia assim, ela era muito intensa na minha cabeça. Tu não é ninguém. Tu é um fracassado. Não tem sentido nenhum você continuar vivo. Eu comecei a sentir uma forte opressão dentro de mim. Algo bem pesado, algo bem maligno. E, infelizmente, eu sabia que aquilo era ruim, mas mesmo assim, eu estava dando ouvido àquela voz e àquela vontade que cada vez mais tomava conta de mim. Eu comecei a ser seduzido pelaquela voz. Eu já estava envolvido e eu já não tinha mais forças nem para clamar e dizer: o sangue de Jesus tem poder, afasta-te de mim. Eu não tinha mais essa força. Eu não via mais sentido em seguir, em continuar nada. Eu não acreditava mais nas pessoas de forma alguma. Para mim todo mundo era hipócrita, para mim todo mundo era mentiroso e para mim todo mundo era falso. E eu ficava pensando, eu vou me tornar igual àquelas pessoas. E isso não é bom. Pessoas que vivem falando de um amor, mas que nunca souberam o que era o verdadeiro sentido de um amor. Porque elas não enxergavam que eu estava ali necessitando de ajuda, pedindo socorro, pedindo atenção. Eu só queria conversar um pouco, desabafar, mas eu me sentia tão sozinho em meio a tantas pessoas. Eu não digo todas, mas infelizmente a maioria sempre interesseiras e cheias de si. Cada um defendendo o que é seu e os outros que se dane. Eu ouvia frases do tipo: se a farinha é pouca, o meu pirão vem primeiro. Isso era complicado de se ouvir. No ápice, eu cheguei no meu ápice e cheguei a começar a desacreditar em Deus. Porque quando você não tem mais expectativa de vida, você não crê que Deus pode mudar a tua história. Você se entrega. Você acha que já está tudo perdido. Mesmo com meus filhos por perto, a minha família, minha esposa, eu não via mais sentido em continuar. Devido a todo esse processo que estava me envolvendo espiritualmente. O ambiente da minha esposa, muito decaído. Ela estava grávida. E por muitas vezes eu descontava nela, eu queria que ela fosse embora com as crianças, porque eu não queria que eles me vissem morto, eu não queria que eles me vissem naquela situação
tão declinável. Eu só estava caindo, caindo e caindo cada vez mais. Eu comecei a brigar com todo mundo. Eu comecei a brigar com meus amigos, com os meus vizinhos, com os parentes. Eu esbarrava com alguém na rua, eu queria que alguém me agredisse, para que eu agredisse de volta, para que de repente aquela pessoa tomasse uma posição de me matar. Eu estava procurando opções para morrer. Eu não queria saber por onde, qual seria o termo, mas eu tentei uma vez botar a faca no peito, apertar, mas doeu. Eu falei, eita, não vou matar assim não, assim dói. E depois eu comecei a manipular uma forma de me enforcar. Eu comecei a estudar um pouquinho sobre venenos. E eu comecei a pensar, caraca, cara, como que eu posso fazer isso? E eu nem queria mais trabalhar. Eu começava a criar algo tão confuso na minha mente, tão perturbador, que eu estava completamente sem direção nenhuma. Eu já tinha perdido todo o meu foco de vida. E a missionária Marcelina profetizou dizendo, nasceu seu filho, o amigo de Deus, aquele que vai unir a tua família. E depois daquilo eu comecei a pensar, eu comecei a interagir comigo mesmo, e com essas pessoas estando ao meu lado eu comecei a ter um avivamento através delas, sendo usada pelo Espírito Santo de Deus. Foi muito importante a minha família, a minha esposa, meus filhos e amigos de verdade do meu lado. Foi muito bom. Isso é fundamental nas nossas vidas. Eu vivi tudo isso dentro da igreja, congregando. Imagina quem nunca teve um encontro com Deus, ou não tem irmãos em Cristo para ajudar essas pessoas nessa situação ao qual eu vivi. Eu vou te dar mais uma dica. De você que está pensando em fazer uma besteira dessa, não faça de jeito nenhum. Porque esse é o momento quando isso acontece, geralmente não tem ninguém por perto de você. E você fica muito sozinho. E o Espírito Santo vive uma batalha travando com o inimigo na sua mente. O Espírito Santo vive dizendo assim, não faça isso, não faça isso. E você vai ouvir a voz da morte, falando, acaba logo com esse sofrimento, acaba logo com isso. E eu digo isso com experiência própria, porque por muitas das vezes eu vi essa batalha acontecendo. Do Espírito Santo falando, não faz isso, e o inimigo falando, faça assim. Eu vivi muito isso na minha pele. Isso é muito terrível. Eu também venho falar um pouco aqui sobre a jovem Yasmin. Se ela vai ter paz ou não, nós não temos o direito de julgar isso, porque Deus não nos deu o direito de ser juízes. Então nós não temos esse direito de fazer esse tipo de julgamento por essa jovem. Orem pelo pai dela que ficou, porque perdeu a esposa, perdeu a filha e perdeu o filho. Então orem muito pelo pai da Yasmin, porque ele vai precisar de ajuda. Vocês familiares, se esse vídeo chegar até eles, vocês acolhem ele, abracem e dêem conforto. Ajudem, esse é o momento da família estar unida. Eu superei isso porque minha família se uniu. Os meus amigos enviados de Deus se uniram e me ajudaram. Eu sou grato a Deus por tudo isso que aconteceu na minha vida. Lembrando que o suicídio não é a vontade de Deus para ninguém. Deus quer que todos escolham a vida. Nós encontramos isso lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, 19 e 20. O céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te pus diante de ti a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a tua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Fatores de suicídio, que é Judas se enforcou logo depois que traiu Jesus, Saul se matou e o seu servo também se matou, Aitofel também se matou, ele era o ex-conselheiro de Davi. Então são exemplos de pessoas que também se suicidaram na Bíblia. Ah, mas está falando que eles não vão ser condenados? Eu não sou juiz, eu não tenho esse direito de julgar. Mas a Bíblia afirma que provavelmente eles já estão condenados. Nós não temos como saber a profundidade do sofrimento de uma pessoa que leva ela no ato de um desespero a fazer algo assim. Paulo diz, nada nos separará do amor de Deus. Então o suicídio não é a melhor opção.
Digo isso pela minha opção, porque eu vivi isso. Eu tive a possibilidade de cometê-lo e não o fiz. Graças a Deus, é claro, e todos os meus amigos, meus parentes que estiveram do meu lado nesse momento difícil, e a minha família, que eu sou grato a Deus por eles terem estado comigo. De hoje está chegando ao fim. Eu vou fazer também um vídeo cantando sobre uma música que eu fiz sobre esse vídeo. E depois vocês clicam aí nos comentários. Vou deixar o link desse vídeo, onde eu vou estar cantando essa música que eu fiz sobre o suicídio. E eu acredito que vocês vão gostar, porque ela está muito legal. Tá bom? Vou deixar só uma palhinha aqui, que eu acredito que vocês vão gostar. Será que ninguém vai me ajudar? Será que ninguém vê que eu estou necessitado de ajuda e penso em morrer? Valeu? Vou deixar o link dessa música aqui nos nossos comentários. Você vai lá, clica no link e escuta essa música, que é uma música abençoadora para a sua vida, para você não fazer essa besteira. Se você gostou do nosso vídeo, dá o seu like. Você que não é inscrito, inscreve-se também, dá o seu like, compartilha com os familiares e com os amigos. Muito obrigado, que o Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a todos. Família Essência de Gerador. Até o próximo vídeo. Valeu!